Imagina a seguinte situação: há 3 dias da eleição, viraliza um áudio de um candidato confessando um esquema de desvio de verbas. A voz é idêntica dele, o tom de voz, as pausas para respirar, tudo parece real. Mas tem um detalhe importante aqui: esse áudio nunca foi gravado por esse candidato. Ele foi totalmente gerado por inteligência artificial. Como o direito eleitoral lida com esse cenário desafiador, que já virou uma realidade das campanhas eleitorais? Eu sou Alessandra Antunes e você está no canal Loucos por Eleitoral, e hoje nós vamos desmistificar as regras da Resolução 23610 de 2019 sobre inteligência artificial e desinformação na propaganda eleitoral, e vamos falar também sobre as alterações das resoluções 23732 de 2024 e 23755 de 2026. Nós vamos iniciar falando a respeito do dever de diligência da pessoa candidata, que está lá no artigo 9º da Resolução 23610. A pessoa candidata não pode simplesmente dizer: eu não sabia que era mentira, eu recebi no WhatsApp e postei. O artigo 9º exige um dever de verificação prévia das informações, um dever de diligência. Se o partido político, a coligação, a federação, o candidato ou a candidata usar um conteúdo, mesmo que feito por terceiros, presume-se que houve a checagem da fidedignidade daquela informação com razoável segurança. É assim que a norma fala. No entanto, se houver a postagem de uma informação falsa, poderá haver o direito de resposta nos termos do artigo 58 da Lei das Eleições, e também uma eventual responsabilidade penal. E, gente, olha só que interessante. A Justiça Eleitoral pode ter parcerias oficiais com agências de checagem de fato, e essas agências atuam de maneira independente. Mas, se elas classificarem o conteúdo como falso e a pessoa candidata, mesmo assim, divulgar a informação, essa checagem serve como parâmetro oficial para provar que houve violação do dever de diligência. Vamos a um exemplo prático para ficar mais claro na nossa mente. Pensem no candidato João das Couves. Ele recebe no seu WhatsApp um vídeo dizendo que seu adversário vai fechar as creches da cidade. E em vez de pesquisar no plano do governo do adversário ou em canais oficiais, João simplesmente posta um vídeo nas suas redes sociais. A consequência é que o adversário entra com um pedido de resposta, o pedido de direito de resposta. Nesse caso, a assessoria de João não poderá alegar boa-fé, pois houve violação do dever de diligência lá do artigo 9º da Resolução 23610, porque João simplesmente postou o vídeo sem verificar se aquelas informações eram verdadeiras. Vamos falar agora sobre inteligência artificial e a regra de rotulagem. O uso de inteligência artificial na campanha eleitoral é permitido pela legislação. No entanto, é necessário existir transparência. O eleitor e a eleitora têm o direito de saber que aquilo que eles estão lendo ou vendo foi criado por inteligência artificial. O artigo 9º exige informação explícita, destacada e acessível de que aquele conteúdo foi feito por meio de inteligência artificial. E como é feita essa rotulagem? Isso vai depender do formato do material. Se for um material feito por áudio, a informação de inteligência artificial deve estar no início da peça ou comunicação. Se for uma imagem estática, essa informação deve ser feita por rótulo de marca d'água e deve constar na audiodescrição. Se for um vídeo ou um vídeo com áudio, a informação deve estar no início do áudio e ter marca d'água ou audiodescrição com imagem. Por fim, se for um material impresso, essa informação deve estar em cada página ou na face do impresso. Será que tudo que é feito por inteligência artificial deve ser rotulado? Na verdade, não, gente, porque o parágrafo 2º do artigo 9b da Resolução 23610 traz algumas exceções. Vamos ver agora essas exceções. Então, não é necessário ter rotulagem quando o objetivo for a melhoria da qualidade de som e da imagem. Neste caso, a inteligência artificial é usada para tratar o ruído do microfone ou fazer a correção de luz ou da imagem. Também, quando a inteligência artificial for utilizada para a produção de elementos gráficos, de identidade visual, para esses casos, pode ser dispensada a rotulagem de inteligência artificial. Agora nós vamos falar a respeito do uso de chatbots e avatares.
Na campanha eleitoral, é possível o uso de robôs, aqueles chatbots e avatares, para interagir com a pessoa eleitora, mas é proibido simular que o candidato ou a candidata real estão conversando ao vivo com essa pessoa eleitora. O eleitor e a eleitora precisam saber que estão falando com uma máquina. Essa informação é crucial e deve ser passada para eles. A Resolução 23.755 de 2026 trouxe uma novidade para as eleições de 2026. É o blackout das 96 horas. O que é isso? Nas 72 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas posteriores à eleição, fica terminantemente proibido publicar, republicar ou impulsionar qualquer conteúdo sintético de inteligência artificial que use imagem ou voz de pessoa candidata ou pessoas públicas, ainda que haja um rótulo de inteligência artificial. Essa é uma blindagem criada pela Resolução 23.755 de 2026 para um período crítico da propaganda eleitoral, com o fim de evitar surpresas tecnológicas de última hora. E aqui há uma atenção especial, porque se as regras do uso de inteligência artificial ou do período proibido para a postagem de conteúdo feito com essa tecnologia forem descumpridas, o conteúdo deve ser removido imediatamente pelos provedores ou por ordem judicial. Agora nós vamos passar de uma mera irregularidade de rotulagem para uma ilicitude grave. O artigo 9C proíbe o uso de conteúdo manipulado para difundir fatos sabidamente mentirosos com o potencial de desequilibrar a eleição. Já o parágrafo 1º do artigo 9C proíbe a utilização de deepfake. Vamos lembrar que deepfake é uma tecnologia que usa inteligência artificial para criar ou modificar vídeos, fotos, áudios, para fazer parecer que uma pessoa disse ou fez algo que, na verdade, nunca aconteceu. O termo veio da junção de deep learning, aprendizado profundo, que é uma ramificação da inteligência artificial, e de fake, que significa falso. Na propaganda eleitoral, é proibido usar voz ou imagem digitalmente alterada ou gerada de pessoa viva, falecida ou fictícia para favorecer ou prejudicar alguma candidatura. Veja que não importa se é para o bem ou para o mal, a deepfake na propaganda eleitoral é proibida. E o descumprimento dessa regra configura abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação social. E a consequência pode ser a cassação do registro de candidatura ou do mandato se a pessoa já tiver sido eleita. Além disso, a pessoa pode responder pelo crime do artigo 323 do Código Eleitoral, que diz sobre divulgar fake news na campanha, que tem pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Vamos a um exemplo para concretizar tudo isso na nossa mente? Imagine que a equipe do candidato A cria um vídeo perfeito usando inteligência artificial, onde uma celebridade famosa já falecida aparece do além, declarando apoio à candidatura desse candidato. Mesmo que seja para favorecer e mesmo que a equipe do candidato diga que tinha autorização dos familiares para fazer o vídeo, isso é uma deepfake explícita e o resultado será um processo de investigação judicial eleitoral que pode ter como consequência a cassação do registro ou a perda do mandato por abuso de poder. O resumo da ópera aqui é que deepfake, seja para o bem ou seja para o mal, na propaganda eleitoral é proibida. Agora nós vamos falar a respeito da responsabilidade das redes sociais. As plataformas de internet não são meras espectadoras. Elas têm obrigação ativa de prevenção e combate à desinformação. Elas são proibidas de gerar lucro por meio da mentira. Elas não podem vender o impulsionamento para a desinformação. Se elas detectarem ou forem notificadas, devem interromper o impulsionamento do conteúdo feito para espalhar desinformação e devem cessar a divulgação do conteúdo
e cortar a monetização imediatamente. E olha só, a Justiça Eleitoral pode mandar a rede social impulsionar de graça o conteúdo que desmente aquela desinformação, aquela fake news. E esse conteúdo impulsionado para desmentir essa desinformação terá o mesmo tamanho e o mesmo alcance que a mentira teve. E, gente, os provedores de aplicação de internet são solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral que veiculem atos antidemocráticos, golpe de Estado, abolição de Estado de Direito, interrupção do processo eleitoral, fatos mentirosos contra o sistema de votação, a urna eletrônica e apuração de votos, ameaças físicas aos membros da Justiça Eleitoral, discurso de ódio, aquele racismo, homofobia, fascismo, uso de inteligência artificial sem rotulagem ou deepfakes, reprodução de conteúdos idênticos aos que a Justiça Eleitoral já mandou apagar anteriormente e violência política contra a mulher. Em regra, pelo Marco Civil da Internet, o provedor só responde se desobedecer a uma ordem judicial de remoção, mas o artigo 9E da 23610 cria uma exceção eleitoral. Se a rede for notificada ou ficar ciente do conteúdo impróprio e não remover imediatamente as contas e os conteúdos de alto risco durante o período eleitoral, ela responde civil e administrativamente junto com quem postou, ou seja, passa a haver a responsabilidade solidária. E olha só que interessante, o artigo 9F da 23610 diz que se o Tribunal Superior Eleitoral mandar apagar uma desinformação sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral ou sobre a justiça eleitoral, os juízes e juízas de todo o Brasil devem aplicar a mesma decisão para os conteúdos idênticos ou muito parecidos. Como eles vão ter conhecimento dessas informações? Eles podem pesquisar isso no repositório de decisões do TSE. E para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre uma novidade trazida pela Resolução TSE 23.755 de 2019, que é a novidade da inversão do ônus da prova. Se a pessoa candidata postar uma propaganda negativa suspeita de ser manipulada por meio de inteligência artificial, a pessoa candidata pode ter dificuldade técnica de provar que aquilo é uma fraude. Por isso, a juíza ou o juiz eleitoral podem inverter o ônus da prova. O acusado é quem terá que provar que aquele vídeo é real, detalhando o passo a passo de como o conteúdo foi produzido. Além disso, o artigo 9J diz que os tribunais eleitorais podem firmar acordos com universidades, entidades e órgãos que tenham em seus quadros profissionais capacitados em perícia de ilícitos digitais e inteligência artificial, para atuarem nos processos relacionados à eleição. Mas atenção, as candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações não estão obrigados a contratar profissional que integre os quadros dessas instituições para analisar se o arquivo foi ou não gerado por inteligência artificial. Como vocês viram, o direito eleitoral vem se transformando para combater as ameaças digitais na propaganda eleitoral. A regra é que a tecnologia pode ser usada, mas com transparência. Desinformação e mentira tecnológica podem gerar cassação do registro ou do mandato. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula falando a respeito de desinformação e inteligência artificial. E a gente se vê na próxima aula. Beijos, tchau, tchau!